Olá, alunos e alunas do Colégio Estadual do Espírito Santo. Hoje, na nossa aula de Química, nós vamos ver sobre a evolução dos modelos atômicos. Nós vamos entender o porquê e como estes modelos atômicos eles mudaram ao longo do tempo. A gente tem que ter a noção que o modelo atômico ele não representa o átomo em si. Inclusive, a gente nunca viu um átomo de perto. O modelo é uma representação de como seria um átomo, e essa representação ela vai explicar as propriedades da matéria. Para a gente entender o que isso significa, vamos entender como que esses modelos foram se desenvolvendo ao longo do tempo e quais são as características de cada um desses modelos. A gente vai começar primeiramente lá na Grécia Antiga. A primeira tentativa de explicar as propriedades e a composição da matéria veio com Empédocles, no século V a.C. Para Empédocles, a matéria era formada por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Toda matéria seria composta por uma combinação desses elementos e essa combinação de elementos daria as propriedades desse elemento. Por exemplo, a matéria pedra. A pedra seria feita de terra. E por isso explica que quando a gente joga uma pedra num lago, ela vai para o fundo, em direção à terra, porque ela é feita de terra, então ela é atraída pela terra. Era uma forma de tentar explicar a matéria, sua composição e as suas propriedades. Além de Empédocles, Aristóteles foi um grande defensor dessa teoria dos 4 elementos. Mas no século já 3 a.C., Demócrito vai propor uma outra teoria atômica. Segundo Demócrito, imagine só o seguinte: se a gente pudesse pegar uma barra de ferro e ir partindo em pedaços cada vez menores, vai chegar um pedaço que a gente não vai mais conseguir dividir. Esse pedaço indivisível e fundamental da matéria, ele chamou de átomo. Átomo é a partícula indivisível que compõe a matéria. E como que ele chegou a essa ideia? Vamos tentar entender o raciocínio dele. Uma vez, ele em cima de um penhasco olhando o mar lá embaixo, ele percebeu que quando ele olhava o mar, a areia era uma matéria contínua. Mas ele sabia que se ele chegasse lá embaixo e olhasse a areia de perto, ele ia perceber que a areia é formada por grãos. Então, quando ele pega uma barra de ferro, ele imagina: se meu olhar fosse muito mais preciso que isso, será que eu enxergaria uma barra de ferro como uma matéria contínua ou eu enxergaria uma barra composta por pequenos grãos de ferro? E é desse pensamento, dessa reflexão que surgiu a primeira ideia de átomo. A ideia de átomo ela acaba ficando esquecida por muitos e muitos anos até o Renascimento voltar com a ciência, do jeito que a gente conhece hoje. Bom, e o primeiro a retomar a teoria atômica foi um cientista inglês chamado John Dalton. Segundo Dalton, o átomo ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. É como se o átomo fosse uma bola de bilhar ou uma bola de sinuca. Segundo Dalton, além desse átomo ser esférico e maciço, átomos diferentes possuem massas e tamanhos diferentes. Por exemplo, o átomo de hidrogênio é pequeno e leve. Já o átomo de mercúrio, o Hg, ele é grande e pesado. O átomo de cálcio fica aqui no intermediário. Ele nem é tão pesado, nem é tão grande, nem é tão leve e nem tão pequeno. Então, átomos diferentes possuem massas e tamanhos diferentes. Isso foi importante para as primeiras representações das reações químicas. Então, Dalton conseguiu fazer um modelo que pudesse representar as quantidades e as composições das reações químicas. Por exemplo, o oxigênio aqui, ele é representado por esse círculo não preenchido. O carbono é representado por um círculo preenchido. Se eu junto um átomo de carbono com 2 de oxigênios, eu vou formar o CO2, que é uma molécula de gás carbônico. A maior importância do modelo de Dalton foi justamente para representar as reações químicas que haviam sido descobertas há pouco tempo naquela época. Porém, este modelo de Dalton, ele não explicava uma outra propriedade da matéria que estava em alta entre os cientistas naquele momento,
que era a chegada da eletricidade, já no final do século XIX. Então, precisava de um outro modelo que explicasse a natureza elétrica da matéria. E aí a gente volta lá nos gregos para entender um pouquinho sobre a natureza elétrica da matéria. Vocês estão vendo aqui ao lado um gatinho, o que está todo grudado de balão. Por que que isso acontece, né? Por que que os balões grudam no pelo do gatinho? O gatinho, quando ele vai se limpar, ele fricciona, ele atrita a língua dele na própria pele, no pelo. Isso faz com que o pelo dele fique cheio de cargas negativas. A superfície do balão, ela está cheia de cargas positivas. E positivo com negativo, quando se encontra, se atraem, cargas opostas se atraem. Então a bexiga acaba sendo atraída e gruda no pelo do gatinho. Esse tipo de propriedade já era conhecida há muito tempo pelos gregos. Um material que faz muito isso é um vidro chamado âmbar, como vocês veem aqui na figura, esse vidro amarelado. Se a gente pega o âmbar, né, e começa a esfregar esse âmbar numa lã, a gente faz com que a lã e o âmbar criem cargas. Então, primeiro a gente tem o vidro âmbar neutro e a lã neutra. O que significa? Eles têm cargas positivas e negativas iguais, estão neutros. Quando eu fricciono, entro em atrito, as cargas positivas passam para o âmbar e as cargas negativas ficam na lã, no paninho de lã. E aí o que acontece com cargas opostas? Se atraem. Por isso que a lã é capaz de ser atraída pelo vidro âmbar. Isso é muito fácil de fazer em casa, se vocês estão duvidando da minha palavra. Pega um pente, penteia o cabelo várias e várias e várias vezes. Depois pega esse pente que está todo eletrizado e chega perto de pedacinhos de papéis picados. Vocês vão ver que os pedacinhos de papéis vão grudar no pente, pela mesma natureza elétrica que a gente já discutiu aqui antes. Bom, para explicar a natureza elétrica, então, era preciso um outro modelo. E através de experimentos, um cientista chamado J.J. Thomson, J.J. Thomson, vai elaborar um outro modelo. Segundo Thomson, o átomo continuava esférico, ele continuava maciço, assim como o de Dalton. Porém, diferentemente do de Dalton, o átomo de Thomson não é indivisível. Pelo contrário, o átomo de Thomson vai ter partículas menores que eles, negativas, chamada de elétrons. Essas partículas negativas, os elétrons, estão grudados numa esfera positiva, como se fossem um pudim de passas. E olha só que interessante, os elétrons receberam esse nome justamente por aquele material lá da Grécia, aquele vidro amarelo, porque em grego, elétron significa âmbar. Ah, professor, e eletricidade tem a ver com elétrons? Sim, eletricidade nada mais é do que um fluxo de elétrons correndo pelo fio. Bom, estava tudo muito bem, estava tudo ótimo, até que surge uma outra propriedade da matéria, a radioatividade. A radioatividade foi uma propriedade da matéria descoberta por uma cientista que marcou gerações, a Marie Curie. Marie Curie descobriu que a radioatividade é, na verdade, uma energia que emana de alguns elementos, entre eles o rádio e o polônio. Por isso, radioatividade era a energia que emanava do elemento químico rádio. Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Química, também ganhou um prêmio Nobel de Física e foi a primeira mulher a dar aulas em uma universidade. Marie Curie foi a pioneira das mulheres na ciência. Pois bem, para explicar a radioatividade e de onde vinha essa radioatividade, um outro cientista chamado Ernest Rutherford vai fazer uma experiência para entender como funciona a estrutura da matéria, para tentar entender aonde está saindo aquela energia do elemento químico. Então, o experimento dele é super simples. Ele vai pegar uma fonte de partículas alfa, que é uma radiação cheia de cargas positivas, e vai jogá-las numa lâmina de ouro. Se o modelo atômico de Thomson estiver certo, como tem partículas negativas, positivo atrai negativo, deve absorver toda a radiação. Mas quando o Rutherford fez essa experiência, ele percebeu que a maioria dos raios passavam direto pela folha de ouro, alguns se desviavam e alguns poucos batiam e voltavam. Então, o que ele pensou? O átomo, ele deve ser diferente. Essas que desviam devem estar desviando em algum ponto de carga positiva, porque as partículas emitidas aqui tinham carga positiva.
As que batem e voltam também estão batendo em alguma coisa que tem carga positiva. Mas essa é a menor parte do átomo, por isso que a menor parte dos raios batem e voltam ou então desviam. A grande parte passa direto, ou seja, o átomo é feito de grandes espaços vazios. Por isso que a radiação passava direto. A radiação só bate e volta quando ela bate no núcleo. Quando ela bate no núcleo, ela bate e volta. Então, o que ele concluiu? Que o átomo era feito por um núcleo pequeno, denso e positivo. Dentro desse núcleo vão ter partículas positivas chamadas de prótons. E ao redor desse núcleo giram elétrons em órbita, como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons fossem um planeta que orbitam ao redor do Sol. Esse modelo foi conhecido como um sistema planetário. E aí a gente vê uma animação que mostra mais ou menos como que os elétrons circundam, orbitam o núcleo, e o núcleo aqui compostos por partículas positivas que a gente chama de prótons. O núcleo é tão pequeno, perto do tamanho do átomo, que se o átomo fosse do tamanho do Maracanã, o núcleo seria uma maçã colocada no centro de campo. Bom, agora existe um problema. Se o núcleo é positivo, o elétron é negativo, eles se atraem. Então deveria o elétron perder energia até colidir com o núcleo. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Quem vai explicar isso é um outro cientista chamado de Bohr. Bohr vai tentar explicar uma outra propriedade da matéria. Se o Thomson queria explicar a eletricidade, o Rutherford queria explicar a radioatividade. O Bohr vai tentar explicar a emissão de radiação de um corpo negro. Que isso? Quando a gente estoura fogos de artifício, a gente consegue fazer com que eles sejam coloridos. E como que a gente faz isso? Coloca tinta na pólvora, professora? De maneira alguma. A gente vai misturar metais. Alguns metais, ao receberem energia, eles são capazes de liberar luz. Então, o estrôncio libera luz vermelha, o bário libera luz esverdeada, o lítio é rosa, o sódio é amarelo, o cobre é azul e assim por diante. Então, como que esses metais são capazes de emitir essa energia? Segundo Bohr, cada órbita atômica é chamada de camada eletrônica. Existem órbitas, camadas que são próximas do núcleo e aí sofrem muita atração, tendo baixa energia, e camadas que são mais distantes do núcleo, que têm muita energia. Camadas próximas ao núcleo possuem baixa energia, camadas longe do núcleo possuem alta energia. Pois bem, quando a gente coloca um átomo de cobre lá misturado à pólvora, hora que a pólvora estoura, o átomo de cobre absorve a energia. O elétron que absorveu essa energia aqui, esse bolinha verde, ele vai ficar excitado e aí ele vai passar para a camada seguinte, que é mais energética. Só que ele não pode ficar nessa camada, então o que ele vai fazer? Ele vai liberar essa energia na forma de luz e vai voltar à sua camada original, que é menos energética. Então, o que acontece? Ele recebe energia, emite luz. Recebe energia, pula a camada. Desce a camada, emite luz. E assim sucessivamente. Então, recebe energia, pula para a camada. Emite essa energia na forma de luz, volta para a camada original. Esse, então, é o modelo de Bohr. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar com vocês por hoje. A nossa aula sobre modelos atômicos termina por aqui e eu gostaria de lembrar a vocês que o coronavírus não é uma gripezinha, é uma pandemia séria que está afetando o mundo inteiro. Então, se pelo bem das pessoas que você ama, por favor, fiquem em casa. Bons estudos para vocês. Beijos da professora e várias moléculas de alegria. Estamos morrendo de saudades de vocês. Até uma próxima.